E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa 17ª aula de História do Brasil. Caramba, já foram 17 aulas, hein? Galera, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre República Oligárquica. República Oligárquica é aquele período da história que vai ali de 1894 a 1930. Comentei com vocês na última aula isso, lembram? Moçada, então, seguinte, vocês já sabem o ritual. Pega lá o teu todinho, pega o teu pão com margarina, teu caderno, teu marca-texto e bora pra aula. Meus queridos, para a gente entender a República Oligárquica, antes a gente tem que saber o que significa uma oligarquia, certo? Então olha só, um governo oligárquico significa, bem tranquilo, significa que é um governo de poucos, tudo bem? Mas quem são esses poucos que governam? De modo geral, moçada, o poder político vai estar sob o controle das oligarquias rurais do país. Então, os fazendeiros, beleza? De modo bem geral, você tem que entender que a República Oligárquica vai ser governada pelos latifundiários, pelos fazendeiros, por quem tem muitas terras. E se vocês lembram, na última aula eu falei para vocês que Prudente de Moraes foi o primeiro presidente desse contexto. Beleza, meus queridos? Então vamos nessa. Bom, moçada, se eu falei para vocês que basicamente o poder político está na mão dos latifundiários, está na mão dos fazendeiros, nós teremos uma economia baseada nisso também. Então nós temos uma economia agroexportadora. De modo geral, moçada, com o poder nas mãos dos grandes produtores de café, nesse contexto a economia brasileira vai ser completamente pautada na produção do café e na exportação desse mesmo produto. Beleza? Então ali no início do século XX, o Brasil produzia tanto café, mas tanto café, que eventualmente a produção superava a necessidade do mercado mundial. Isso é um problema, porque você imagina, você produz tanto café, aí você precisa vender esse café, mas o pessoal lá da Europa não quer mais esse café, porque ele já tem muito café também. Então, você vai ficar com o café parado? Você vai perder dinheiro, não vai? Mas calma, que com o Convênio de Taubaté em 1906, o governo federal deu um jeito para esses fazendeiros não terem tanto prejuízo. Vamos entender isso. Então, meus queridos, o Convênio de Taubaté foi um acordo entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que basicamente os governos estaduais deveriam comprar o excedente da produção do seu respectivo estado, estocar esse produto até o preço internacional estabilizar. Então, de modo geral, o que eu estou dizendo aqui é que quando o fazendeiro lá de São Paulo, Minas ou Rio de Janeiro produzia muito café e ele não conseguia vender esse café, parte desse produto que ele não vendeu, o Estado comprava. Tudo bem? Para quê? Para que esse fazendeiro não tivesse prejuízo. Olha que absurdo, moçada. Mas os governadores estaduais, eles compravam com o dinheiro deles ou com impostos? É claro que com os impostos. Então, de modo geral, quando a gente pensa que os governos dos estados compravam o excedente do café, não, moçada, quem comprava o excedente do café era a população, indiretamente, por meio dos impostos. Tudo bem? Então, o Convênio de Taubaté é isso, uma ajudinha para os empresários, uma ajudinha para os produtores de café do país. Coisa que não existe hoje em dia, né? Hoje em dia, o governo federal não ajuda mais os empresários do que a população. Imagina. Mas nem só de café a República Oligárquica tentou viver. Olha só, moçada, nesse contexto também vai ter um surto industrial. Professor, o que é surto industrial? Eu já falei isso para vocês na aula de Império. Um surto significa que é uma coisa muito rápida, muito passageira, sem um plano de se desenvolver, certo? Então esse surto industrial significa que foi um período de industrialização muito rápido, assim, que não teve um plano de desenvolvimento. Tudo bem? Até porque, moçada, a gente vai estudar isso nas próximas aulas, o Brasil só vai se industrializar de fato durante o período de Getúlio Vargas, beleza? Mas olha só, sobre esse surto industrial, o que você precisa saber? Ali por volta do século XX vão surgir algumas indústrias leves. Professor, o que é indústria leve? Basicamente uma indústria que produz tecido e alimentação. De modo bem geral é isso, certo? Além disso, moçada, a gente tem o surgimento de novos atores sociais. Como assim? Nós vamos ter, já que surge uma industrialização, pequenas indústrias, nós temos também a burguesia industrial, que nada mais eram do que os proprietários dessas fábricas. Do outro lado, nós vamos ter o proletariado, que vai ser formado justamente pela população que vai trabalhar na fábrica, certo? Vai ser a população que vai, de modo geral, ser explorada também na fábrica.
Além disso, moçada, a gente está falando de um período de crescimento muito grande de algumas cidades, principalmente a de São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem que pensar que esse surto industrial ele não contemplou todos os estados e todas as regiões do país. Vai estar focado nessa região sudeste ali de São Paulo e Rio de Janeiro, beleza? Então, nessas cidades, temos o surgimento de grandes avenidas, transporte público vai se tornar algo mais comum, certo? Iluminação pública e assim por diante, tudo bem? Então nós vemos aí nesse início do século XX um comecinho de modernização no país, beleza? Mas olha só, moçada, a principal coisa que você tem que entender nessa aula é a estrutura oligárquica da política. Como que isso funcionava, moçada? De modo geral, você já deve ter ouvido falar em algum momento sobre política do café com leite, política dos governadores, coronelismo e assim por diante. A gente vai entender nesse esqueminha como que era essa relação de apoio, voto nas diversas camadas do governo. Vamos lá, vamos entender. Então, olha só, moçada. Nós temos o presidente da República, que representa o governo federal. Ele fornecia apoio político e financeiro para o governador dos estados em troca de votos, certo? Por outro lado, o governador do estado, que representa esse governo estadual, ele vai oferecer verbas e alguns benefícios para os coronéis lá dos municípios, em troca do quê? De votos também. Beleza, moçada? Então essa estrutura do período oligárquico vai se basear em troca de favores entre as instâncias políticas que regem o país, municipal, estadual e federal. Beleza? Mas vamos entender cada uma delas agora. Moçada, você já deve ter ouvido falar também do coronelismo. O coronelismo, a gente tá dentro daquele nosso esquema que eu mostrei para vocês anteriormente, nós estamos na camada municipal, na camada dos municípios, tudo bem? Então, basicamente, o coronelismo vai ser o domínio político e econômico dos coronéis dentro desses municípios. Se vocês estão lembrados, na nossa aula, se eu não me engano, de Guerra do Paraguai, eu falei para vocês um pouquinho sobre os coronéis, que o coronel ele não é uma figura militar, certo? Mas ele é um fazendeiro, muitas vezes, uma pessoa muito rica, que compra a patente de coronel para ser uma espécie de polícia local, tudo bem? Bom, moçada, como eu falei para vocês, de modo geral, os coronéis eram donos de grandes porções de terras, certo? E aí a gente também já lembra um pouquinho da questão da concentração de terras no país, né? Mas não vem ao caso agora. O que acontece? Muitas pessoas dependiam dessas terras para subsistir. Então o coronel, dentro das suas terras, tinha muitas pessoas que moravam lá, certo? Muitos camponeses que trabalhavam para o coronel e moravam ali nessa terra também, certo? Então, moçada, a gente pode chamar essas pessoas que moram nas terras do coronel como agregados, tudo bem? E nesse meio rural, o coronel garantia a esses agregados o quê? Alfabetização, auxílio em caso de doenças, proteção, moradia e, claro, emprego, certo? Em troca disso, os camponeses eram obrigados a votarem ou no coronel ou no candidato que o coronel apoiava, tudo bem? É por isso, moçada, que o coronel vai investir muito na alfabetização dessas pessoas. Por quê? Porque o coronel é bonzinho, quer que as pessoas saibam ler e escrever? Claro que não. Porque lembra lá na Constituição que somente as pessoas maiores de 21 anos e alfabetizadas poderiam votar? Então tá aqui. O coronel, se ele não alfabetizar as pessoas, ninguém pode votar no candidato dele. Tudo bem? Essa relação de troca de favores entre coronel e camponês nós chamamos de clientelismo, beleza? E aí, moçada, dentro do coronelismo, nós teremos o famosíssimo voto de cabresto. Galera, de modo geral, o voto de cabresto vai ser o controle por parte do coronel sobre os votos das pessoas que moram ali nos municípios, tudo bem? Então, olha só, lembrem que o voto nesse contexto não era obrigatório, mas o coronel tinha alguns funcionários que andavam armados, que a gente vai conhecer como jagunços, que obrigavam os eleitores a votar no candidato que o coronel queria, certo? Como que eles faziam isso? Ameaçando essas pessoas, tudo bem? Lembrem, galera, que nesse contexto o voto não é secreto, o voto é aberto.
Então não existe uma urna onde você deposita o voto e ninguém vai saber quem você votou. Existia essa possibilidade de, se você fala que vai votar no candidato A, que é o apoiado pelo coronel, mas vota no candidato B, o coronel ia saber que você não votou no candidato certo, e aí, claro, ia te punir, beleza? Aí você deve estar pensando, nossa, professor, mas isso poderia ser caracterizado como crime, como fraude eleitoral. De fato era. Era um contexto fraudulento, mas nesse momento nós não temos uma justiça eleitoral, tudo bem? Então não tem ninguém para fiscalizar isso, certo? E muitas vezes as pessoas que fiscalizavam os votos, os mesários, enfim, o pessoal que ficava cuidando da burocracia do processo eleitoral, eram muitas vezes nomeados pelo próprio coronel, certo? E monitoravam os votos dessa forma, tudo bem? Então, moçada, eu falei para vocês que todo esse contexto do coronelismo, do clientelismo, do voto de cabresto, vai gerar o curral eleitoral, que era o local de influência do coronel, certo? Então a gente pode entender, imagine que existisse um coronel no bairro Orleans, certo? E esse coronel de Orleans, o curral eleitoral dele vai ser o bairro Orleans, porque ele tem influência em todo mundo que mora nesse bairro, em todo mundo que vota nesse bairro também. Beleza? Bem tranquilo, a questão do voto de cabresto, do coronelismo é bem sossegado. Vocês têm que lembrar que tudo isso que eu falei acontece na instância municipal, beleza? Já no âmbito estadual, nós temos a política dos governadores, certo? Então, moçada, de modo geral, os governadores vão ser... O governo federal, na real, vai apoiar os governadores estaduais. Em troca desse apoio, os governadores vão precisar utilizar dos coronéis para que esses coronéis votem no presidente da república que está apoiando esses governadores. Tudo bem? Então percebam que é um movimento, que é um processo completamente hierárquico, certo? Então o governo do estado, o governo federal apoia o governo do estado em troca de votos, o governo do estado apoia o governo municipal em troca de votos também, beleza? Moçada, nesse contexto também vai ser criada a comissão verificadora. De modo geral, alguns senadores nomeados pelo governo federal formavam essa comissão para avaliar quais governadores deveriam ou não assumir, baseado, claro, no apoio ao governo central. Então, se, por exemplo, aqui no estado do Paraná fosse eleito um governador que não é da base de apoio do governo federal, essa comissão verificadora ia orientar que esse governador não assumisse. Então percebam que é uma relação completamente antidemocrática, beleza? Moçada, chegamos então por fim à política do café com leite, que é no âmbito federal, certo? De modo geral, galera, a política do café com leite vai ser criada lá no início da República pelo presidente Campos Salles, certo? E de modo geral, nesse início do Brasil republicano, foi marcado por uma disputa muito grande de poder político entre as duas potências oligárquicas do país, que é o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, certo? O que acontece? A política do café com leite, ela prevê uma alternância de poder, certo? É um acordo entre os partidos republicanos de Minas e o Partido Republicano de São Paulo que previa essa alternância dos presidentes da República. Tipo assim, olha só, uma hora é o presidente de São Paulo, aí tanto o Partido Republicano de São Paulo quanto o Partido Republicano de Minas apoiam esse governo indicado por São Paulo. Nas próximas eleições, Minas indica um presidente, e aí São Paulo e Minas Gerais vão apoiar esse presidente, certo? E o que acontece? Eles chamam de política do café com leite, por quê? Porque Minas Gerais era produtora, uma das maiores produtoras de leite daquele contexto, né, leite e derivados, e São Paulo era o maior produtor de café. Mas não é só por isso, moçada. Olha só, São Paulo tinha o maior poder econômico daquele contexto e Minas Gerais tinha o maior colégio eleitoral, ou seja, tinha a maior população de pessoas que poderia votar. Então tá feito, basicamente tá feito o esquema perfeito, certo? São Paulo tem o poder econômico e Minas tem o poder populoso das pessoas que podem votar, tudo bem? Então, nesse contexto, nós teremos nessa lista aqui as fotinhos que estão em amarelo eram os presidentes
apoiados pelo Partido Republicano Paulista, e os que estão nesse rosinha aqui eram do Partido Republicano Mineiro. Então olha só, Campos Salles, em 1898, foi o cara que inclusive criou essa política do café com leite, certo? Que era de São Paulo. Em 1902, assumiu Rodrigues Alves, também de São Paulo. E em 1906, vai assumir o Afonso Pena, certo? Em 1910, teremos o Hermes da Fonseca, que foi um presidente, um militar lá do Rio Grande do Sul. Em 1914, teremos o Venceslau Braz, que era de Minas Gerais. Em 1919, teríamos o Rodrigues Alves de novo, mas ele acabou morrendo antes da posse, então quem assumiu foi o Delfim Moreira, lá de Minas Gerais. Em 1919, tivemos o Epitácio Pessoa, que era também de Minas Gerais. Em 1922, temos o Arthur Bernardes, também do Partido Republicano Mineiro. E em 1926, temos o Washington Luiz, que era do Partido Republicano Paulista. E em 1930, quem deveria assumir seria o Júlio Prestes, que ganhou as eleições, mas teve o golpe do Getúlio Vargas, então ele não assumiu em 1930. Mas isso a gente fala nas próximas aulas, beleza? Moçada, olha só. Observem que não necessariamente havia uma alternância tipo um ano sim, um ano não. Mas se você perceber que desde 1898 até 1926, até 1929, né, só teve no poder gente de São Paulo e Rio de Janeiro e Minas Gerais, você vai perceber como que a política do café com leite se efetivou, entende? Você percebe como que se dava essa lógica de alternância de poder. Mas olha só, nesse contexto nós vamos ter duas exceções. Lá em 1906, quando Afonso Pena assume, ele acaba morrendo, e quem assume daí é o seu vice-presidente, que em 1909 vai assumir o Nilo Peçanha, que era do Partido Republicano Fluminense, lá do Rio de Janeiro. E aí, em 1910, vai assumir como presidente o Hermes da Fonseca, que não é de São Paulo e nem de Minas Gerais. Ele é lá do Rio Grande do Sul. Vamos entender o que aconteceu aqui em 1910, porque é a primeira vez que nós temos uma treta entre Minas e São Paulo. Então, olha só, moçada, para as eleições de 1910, houve uma divisão política entre mineiros e paulistas. O candidato que deveria ser apoiado era o Rui Barbosa, que era de São Paulo. Então São Paulo apoiou o Rui Barbosa e esperava que Minas também apoiasse ele. Mas Minas Gerais apoiou o general Hermes da Fonseca, lá do Rio Grande do Sul, certo? Nesse contexto, o Rui Barbosa vai lançar a campanha civilista em 1910. Então o Rui Barbosa dizia que o presidente da República deveria ser um civil e não mais um militar, porque os militares têm essa tendência autoritária. Então ele usava de exemplo os governos do Marechal Deodoro da Fonseca e do Marechal Floriano Peixoto como exemplos ruins de governo brasileiro, por conta justamente do autoritarismo. Mesmo assim não dá certo, o Rui Barbosa perde, o Hermes da Fonseca vence as eleições de 1910. Mas olha só, a gente tem que entender que existe todo um esquema, uma hierarquia de governo, certo? Que o presidente da República apoia o governo do Estado apoia os coronéis dos municípios. Mas isso funciona numa lógica da política do café com leite. Nesse caso, moçada, boa parte dos governadores, eles apoiavam o Rui Barbosa, certo? Mas quem vence as eleições, como eu falei para vocês, é o Hermes da Fonseca. Então, para contornar essa situação, o Hermes da Fonseca, enquanto presidente da República, ele vai realizar a chamada degola política de vários governadores que não o apoiavam. Então, basicamente, o Hermes da Fonseca vai destituir do cargo de governador os governadores que não eram da base de apoio dele, certo? Beleza, moçada, entendemos como que aconteceu esse processo da política do café com leite, entendemos quais foram as exceções durante todos esses anos de política do café com leite. E lá em 1929 foi eleito, disputou com o Getúlio Vargas as eleições, o Júlio Prestes, certo? Mas Getúlio Vargas não vai deixar o Júlio Prestes assumir. E aí em 1930 a gente dá início ao período da Era Vargas. Mas isso é um assunto para a próxima aula, beleza?
Moçada, hoje nós não temos questões para o vídeo não ficar muito grande. Essa é uma aula que demanda mais tempo, que é uma aula bem complexa. Mas, meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, eu acho que eu vejo você na semana que vem. Um beijo no coração e tchau! Até o próximo vídeo.